Então, eu gostaria de falar para vocês a respeito também do ocorrido ali com o retábulo, né? Da coluna que caiu, né? E veio e ruiu. A decisão que nós tomamos depois do fato ocorrido foi que era necessário remover as outras peças por conta de segurança, né? Por conta da segurança das pessoas que transitam aqui o retábulo, transitam aqui o presbitério, transitam aqui a igreja. Então imagina você, uma peça daquela caindo em alguém, com certeza a pessoa viria a óbito, né? Porque o que vale mais, muito mais, é a vida da pessoa do que um elemento que a gente pode até recuperar. Então, a decisão que nós tomamos foi que era necessário remover todas aquelas colunas ali, as colunas salomônicas, né, que a gente chama, né, para que gerasse segurança nessas pessoas que estão aqui no altar, né, e na igreja como um todo, né. Então, causou um pouco de impacto essa remoção, né, causou um pouco de choque, eu acho que nas pessoas da comunidade. Eu vi na mídia, né, na internet, uma comoção. Por que que teria que remover, por que que teria que retirar as peças do retábulo? Mas isso também faz parte dos processos de restauro. Se hoje eu começasse o restauro desse retábulo, o primeiro passo seria esse, a remoção das peças que estavam mais danificadas, né, com risco de se descolarem, com risco de soltar. Então foi necessário remover todas as outras 3 colunas, né? E vocês percebem também que foram removidas algumas outras peças que a gente chama de cimalha, que é aquela parte lá de cima, aqueles frisos, né? Chamam cimalhas. Então foi necessária a remoção porque elas estavam totalmente soltas. E também aqueles anjos que estavam lá em cima, que se chamam anjos de coroamento, que são os anjos que fazem o arremate da parte superior do retábulo. Então, todas essas peças foram retiradas com o intuito de se tratar, né, de esculpinizar e acondicionar e guardar de forma com que, quando iniciar o restauro, se possa, né, fazer todo o procedimento correto que se deve ser feito para que se possa conservar e restaurar as peças. Então, elas foram guardadas e serão condicionadas, né, padre, de formas que até eu vou também orientar, para que se conserve até o momento que for restaurado. Então, o que eu queria dizer era isso, que essas peças que foram removidas eram as mais arriscadas de se descolarem. Essas peças de baixo aqui, que nós chamamos de míssulas, né, onde tem aquelas faces de anjos ali, elas estão bem danificadas também. Então, se a gente removesse naquela data, na semana passada, elas iriam se desfazer, porque elas estão muito danificadas. Dá para perceber quando vocês tiverem a oportunidade de chegar ali próximo, de ver um anjo ali, ó, que está com a metade da face descolada, vocês vão perceber que o cupim atacou muito mesmo. Então, a madeira está muito fragilizada. Então, se removesse aquelas partes de baixo ali, iria se perder muita coisa. Então, tomamos a atitude de não remover para que se conserve. E ali também não causa risco, né, de machucar ou ferir uma pessoa. Corre o risco de se desprender alguma pecinha ou outra, mas cair mesmo não vai cair não, vocês fiquem tranquilos. A parte superior do retábulo ela está mais conservada, ela está mais firme, né? As talhas lá de cima também estão conservadas, mas essa parte inferior aqui ela está bem danificada. Vocês percebem também ali na base do sacrário também está bem estragada a madeira, né? Então, eu gostaria também de dizer para vocês, para que vocês compreendam um pouco o porquê, né, do restauro ser custoso, ser caro. Por quê? Porque um processo de restauro desse é necessário, na situação que ele se encontra, é necessário. O primeiro passo seria consolidar, nós chamamos consolidar todo esse madeiramento que está danificado. Então, essa consolidação é para que a madeira ela ganhe resistência, né? Ela ganhe um pouco mais de força, para que quando for trabalhado, ela não venha a se desfazer, né? Então, o primeiro passo seria esse, a consolidação.
E aí, depois dessa madeira consolidada, é necessário decapar todas essas repinturas que fizeram ao longo do tempo no retábulo, né? Foram pintando uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra. Tanto que, se você observar algumas talhas, alguns elementos ali, eles estão até meio que grosseiros, né? Aí, nesse trabalho de decapar, que nós chamamos, é remover todas as camadas de repintura. Geralmente isso é feito com bisturi cirúrgico. Então, para você ver o tempo, o custo que é contratar funcionário, contratar restaurador, para que seja feito esse trabalho. Muitas vezes, assim, nas minhas experiências por aí, de restauro nas igrejas, e justamente em retábulo, muitas vezes a comunidade não consegue compreender e fala: meu Deus, quase um ano nesse retábulo não aparece nada de diferente, quase um ano de trabalho e nada de diferente nesse trabalho. Parece que assim a comunidade vai vendo e parece que o trabalho não vai andando, mas está ali, o restaurador está ali trabalhando, removendo as camadas com bisturi. É um processo demorado, é um processo caro, é um processo que muitas vezes as pessoas não compreendem, mas necessário para se recuperar o elemento artístico da forma original, né? E por aí vai, né? Por aí tem vários processos. E depois da consolidação vem a decapagem, depois da decapagem, nivelamento, e também tem várias peças nesse retábulo que serão necessários refazer, reesculpir, né? Esculpir novamente, elementos que se perderam. Mas isso é um trabalho aí que, se Deus quiser, a paróquia vai conseguir, né? Se Deus quiser, vocês vão se juntar, trabalhar, identificar isso como uma meta para a comunidade, porque esse retábulo é algo muito precioso para a cidade de São Gonçalo, é algo muito precioso para a paróquia de vocês, porque, e assim, eu não posso afirmar, mas nesse tempo que eu comecei a mexer aqui no retábulo, eu fui observando, e até mesmo pelo fato de ter chegado lá em cima e ter visto alguns elementos de talha, eu percebi que quem fez esse retábulo foi um mestre, entalhador, escultor. Eu até estou pedindo ajuda a uma amiga minha, que é museóloga lá do Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro, Marli Assis, o nome dela, né? E ela é professora de arte sacra, conhece muito a história, né, da arte sacra no Rio de Janeiro. Então, vamos trabalhar aí para tentar identificar o escultor desse retábulo, que podem ser dois grandes escultores que trabalharam no Rio de Janeiro, ou o mestre Valentim, ou Inácio Correia Pinto. O Inácio Correia Pinto é o entalhador, escultor da Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Então, são grandes dois escultores e que dá um grande up aí no retábulo, né? Por se tratar de grandes escultores da história do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Tá bom? Então, mais ou menos assim, uma explanação do que nosso trabalho vai ser feito.